Histórias movem o mundo, emocionam pessoas e é por isso que eu sou tão apaixonado pelo storytelling. E nesse episódio eu vou te contar como que a neurociência pode te ajudar a contar histórias melhores. Eu sou Jorge Brivillati, eu sou diretor de cena e eu sou apaixonado por storytelling. Desde o início da minha carreira como diretor de cena, eu optei por contar histórias num formato não tradicional, de publicidade principalmente. Eu acredito que as histórias elas têm o poder de mover o ser humano de uma outra forma. Quando a gente chega ao mundo, por exemplo, os nossos pais têm o papel de contar pra gente histórias. Histórias que marcaram a nossa vida, até mesmo deixando marcas de medo dentro da gente. Mas são histórias que fixam a nossa atenção, porque quimicamente algo acontece dentro da gente. Histórias têm um poder de mover o comportamento das pessoas, de mudar esse comportamento de uma forma muito mais eficiente do que a própria publicidade tradicional. E é por isso que eu gosto muito desse formato. E o storytelling não é um dom. Saber contar histórias não é um dom, mas é algo que você modela. Todo mundo tem a capacidade de modelar isso de uma forma muito mais eficiente. Uma boa história envolve 4 elementos principais que acontecem dentro da sua cabeça. E são neurotransmissores. São funções químicas que acontecem dentro da nossa cabeça que fazem com que a gente se atenha à história, se apegue emocionalmente a ela. E seja isso bom ou ruim. E a gente pode separar em 2 grupos. O primeiro de todos é a oxitocina. A oxitocina é um neurotransmissor que é capaz de gerar empatia. É aquele que faz com que a gente entenda e sinta o que o outro personagem está sentindo, o que aquela pessoa, em momentos de vulnerabilidade, ele está passando. E esse mesmo neurotransmissor é capaz de fazer a gente ouvir até uma história fictícia de um personagem, de um super-herói, e se apropriar dos sentimentos, dos elementos que envolvem aquela narrativa do qual ele está sentindo. Então ele é o neurotransmissor responsável pela empatia. Um outro neurotransmissor super importante é a dopamina. Todo mundo já está acostumado a ouvir falar dela, porque a gente sempre fala sobre ela envolvendo redes sociais e tudo que ela causa. Mas a dopamina, ela é o elemento do desejo, é o elemento que faz a gente ter vontade de se ater a uma história, de se debruçar sobre algo, de querer descobrir mais. Também é um neurotransmissor responsável pelo foco, pela memorização de coisas. Então, dentro de uma boa história, ele é o responsável por criar esse desejo, atenção e esse foco. E existem outros elementos que a gente pode colocar no grupo dos mal neurotransmissores, embora isso não exista. Mas são a adrenalina e o cortisol. A adrenalina, todo mundo sabe, é aquilo que dá ansiedade. O cortisol, ele cria também ansiedade, mas ele também traz medo. Talvez quando seu personagem esteja próximo de um grande clímax ou de algo tenebroso que vai acontecer com ele. Os filmes de terror, por exemplo, são grandes responsáveis por gerar esses 2 elementos dentro da nossa cabeça. Até os de suspense também, suspense policial. Enquanto os romances e as histórias, eles mexem com os outros neurotransmissores que estão do outro lado do espectro. E quando a gente ouve uma boa história, cerca de 5 vezes mais áreas são ativadas dentro do nosso cérebro. Ou seja, nosso cérebro foi feito para ouvir histórias. O próprio ato da gente ouvir uma história já gera dopamina dentro do nosso cérebro. A vontade que a gente tem de se ater, de se debruçar e de conhecer e de saber mais sobre essa história. Tá, mas como que esses elementos eles vão ajudar a gente a contar uma boa história? A partir do momento que você sabe que existem neurotransmissores que são ativados quando a gente ouve uma boa história, é como se você tivesse uma chave mágica no qual você tem o poder de ativar isso dentro de qualquer outra pessoa. Então toda vez que você for contar uma história, se pergunte primeiro, na verdade, o que você quer gerar nessa pessoa, que tipo de emoção você quer transmitir. Sabendo disso, óbvio que a gente vai se ater a outras técnicas de escrita, de cinema e tudo mais, mas a base da contação de histórias é essa. Que emoções eu estou gerando dentro daquela outra pessoa que parou para me ouvir? Isso é super importante, porque se você souber conduzir dentro da tua história como você vai gerar essa emoção, ativar esses neurotransmissores dentro do espectador, você tem um potencial enorme de colocar a pessoa aqui na palma da sua mão, todo ouvido para você, e você tem um potencial absurdo de poder gerar mudanças de comportamento através do storytelling. Não só mudanças de comportamento, como tocar aquela pessoa que parou para te ouvir, que parou para te ver, que esteja vendo o seu clipe, que esteja vendo o seu curta, ou até mesmo sendo impactado pela sua foto.
Mas aí talvez você fale, eu não sei contar boas histórias. Mas tem uma dica super importante sobre como contar boas histórias. Primeiro de tudo, quando alguém te pergunta de repente, me conta uma história. Talvez você gele no momento porque você não sabe, mas o problema é que você não anota as histórias que você tem. Todo mundo é impactado dia a dia com diversas histórias. A gente é atravessado por histórias que mexem emocionalmente com a gente. Só que se você não anota essas histórias, fica muito difícil de você organizar elas de modo onde você possa trazer isso para dentro da tua arte. Então uma dica fundamental, além de você trabalhar com os neurotransmissores, lembrando deles constantemente, é que você anote as histórias no qual você foi atravessado. Então, da próxima vez que alguma história mexer com você emocionalmente, tenta primeiro visualizar o que essa história mexeu em você. Por que ela bagunçou você de alguma forma, ou te emocionou, te fez chorar, ou te fez ficar com raiva. Quais os neurotransmissores, a história que você ouviu, a cena que você viu, mexeu com você? O que ela ativou? A partir do momento que você trouxer isso para dentro, anota uma história que tenha mexido com você, que tenha impactado de qualquer forma a sua vida. A partir do momento que você começar a anotar isso, seja no celular ou no bloco de notas, você começa a ter um banco de histórias. Imagina se você anotar uma história dessa por dia que aconteça com você. No final do ano você tem 365 ou mais histórias. Então comece a anotar isso, sabendo que tudo gera algo dentro da gente química e neurologicamente. E a partir do momento que você consegue organizar isso da forma mais simples possível, você tem uma ferramenta absurda e você vira um contador de histórias nato. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi só um detalhezinho que eu estava super empolgado para contar para vocês de algo que eu venho estudando sobre neurociência e a história, e eu queria deixar isso. Se você gostou, deixa nos comentários. Se você tem algo a acrescentar também, comenta e não deixa de se inscrever no canal. Você sabe que a gente está começando. Eu acho engraçado que eu falo a gente, mas sou eu que estou começando e é super importante o feedback de vocês. Então, até mais e a gente se vê.